de casos, e também ligados à questão de insalubridade das moradias, né? Ligados à questão de moradias sem ventilação apropriada, sem incidência solar, enfim, que as pessoas viviam com aglomeração humana e que as pessoas viviam sob essas condições também. E quem sofre mais nesse momento são as crianças e são os idosos, né? Por conta as crianças de terem um sistema imunológico ainda em formação e os idosos por conta mesmo também de terem o sistema imunológico já, na maioria das vezes, um pouco já debilitado. Tá? Pode passar, por favor. E aí, gente, com base no que a gente falou, eu lanço mão de uma ideia principal, que é o que a gente usa hoje, que serve de base para as legislações do Sistema Único de Saúde, que é o conceito ampliado de saúde. O conceito ampliado de saúde, por que é importante a gente trazer isso? Porque a partir do momento que você tem um conceito, com a nossa Carta Constituinte, há um grande movimento em torno da redemocratização do Brasil, né? Fundando a nossa Carta Constituinte de 88, mas há um grande movimento na área da saúde, considerando que a saúde não é elemento restrito à assistência à saúde. Ela vai muito além. Ela compreende um conjunto de determinantes e condicionantes diretos e indiretos que influenciam na saúde. E já havia uma discussão antiga da Organização Mundial da Saúde de que os estados deveriam assumir compromisso com a saúde da sua população. E a saúde deveria ser um direito e não um direito previdenciário, um direito de carteira de trabalho, que era como, até historicamente no Brasil, como era você ter direito a acesso a alguns serviços, né? E aí foi cunhado, foi forjado um conceito, que a gente chama de conceito ampliado, para delimitar melhor aquilo que a Organização Mundial da Saúde delimitou em 1978 e reformulou em 1998, que seria a saúde a saúde não é somente a ausência de doenças, é um completo bem-estar físico, mental, social e espiritual. Olha que interessante, né? Dificilmente a gente pode... ele é muito interessante, ele é muito amplo, mas é pouco operacional, né? E essa foi a crítica que esse conceito sofreu, e aqui no Brasil ele foi criado um conceito que diz o seguinte, que a saúde é resultante de alimentação, moradia, saneamento básico, meio ambiente, trabalho, renda, atividade física, transporte, bens e serviços essenciais, liberdade, acesso e posse de terra e serviços de saúde, mais uma vez no fim da cadeia, né? Mais uma vez no fim da cadeia. E eu acho que um pouco desses elementos vocês estão vendo nesse questionário. E o nosso esforço agora foi contextualizar isso para que a gente pudesse ver um pouco isso mais a fundo, né? Em quais questões, algumas questões, né? Logicamente não daria para abordar todas, né? Então, e aí, eu fui lá no site do INCRA, olhar qual é a responsabilidade nos assentamentos, em que lugar nós estamos aqui fazendo o CAR. E eu percebi que o CAR é o fim de um elo, de uma cadeia. Olha lá, o CAR, olha lá, tá lá, regularização fundiária ambiental. Antes disso, para a consolidação e criação de um assentamento, a gente tem um conjunto de ações, e eu separei algumas com a seta ali, ó. Saúde e educação, soluções hídricas, Minha Casa Minha Vida, né? Luz, água e moradia, está meio embaçado, não estou chegando, mas basicamente isso, né? Ou seja, de estruturação, né, desses elementos que a gente está falando ali como conceito ampliado de saúde. Pode passar, Deus. E aí eu trago algumas imagenzinhas para a gente refletir até que ponto a gente pode pensar que a moradia é um reflexo da nossa condição de vida. A moradia, ela reporta a nossa porquê. Eu posso nos trazer a baila de uma reflexão no seguinte sentido: se eu ganhar um dinheirinho a mais e a minha casa está numa condição daquela ali, né, dificilmente eu vou pegar e vou comprar um carro bacana. Eu vou arrumar minha casa.
porque é nela aonde eu crio meus filhos, é nela aonde eu vivo, é nela onde eu passo parte do meu dia, é nela onde eu durmo. E eu preciso de segurança, de conforto, de bem-estar. Então, a nossa casa, a nossa moradia, ela acaba sendo, né, um reflexo daquilo, da nossa condição de vida, né, onde inclui uma série de conjuntos, de elementos que nos colocam naquela posição. Pode passar, Nicolas. Aí eu trouxe alguns exemplos aqui, que eu gosto muito de trabalhar isso, porque eu fiquei muito feliz quando isso foi inserido dentro de uma planilha do Saúde da Família, quando Saúde da Família foi criado aqui no Brasil, não sei se vocês sabem, é um modelo de atenção básica, né, daquele que o agente comunitário de saúde vai na casa da pessoa visitar. E o Saúde da Família foi criado justamente com a proposta de levar saúde numa perspectiva muito mais ampliada para o território das pessoas. E reformular na cabeça do profissional de saúde a ideia da sua atuação, não mais restrita à assistência clínica, mas a partir do momento que eu tenho uma unidade de saúde dentro de um território e eu tenho condições que estão fazendo com que naquele território a equipe que está a população que está sob a minha responsabilidade está, vamos dizer, vou dar um exemplo aqui, as crianças estão, uma série um conjunto vamos dizer assim, estão muitos casos de doenças diarreicas, ocasionados por conta de problemas na distribuição de água, por exemplo, naquele território. Eu tenho aqueles dados, eles vão virar dados epidemiológicos, vão alimentar um banco de dados e vão subir. E vão subir para as secretarias de saúde. E lá de cima vão me perguntar, o que está acontecendo ali? Aquela equipe, aquela população está sob a sua responsabilidade. Você é enfermeiro, você é médico, está sob a sua responsabilidade. E a reformulação, quando eu estou falando de saúde da família, é porque o saúde da família ele sai do posto e ele pressupõe ações intersetoriais. Então é de responsabilidade do profissional de saúde comunicar a agência de distribuição de água naquele território, comunicar e solicitar que a questão seja resolvida, assim como a questão do lixo, assim como outras questões que estão relacionadas à questão de saúde, aos condicionantes determinantes de saúde. E aí quando eu trago para vocês aquele conceito ampliado de saúde, eu estou trazendo por quê? Porque na Carta Constituinte ficou declarado que a saúde é um direito do cidadão. E se ela é um direito do cidadão, ela é um dever do Estado, quem deve assegurar. Então, todo aquele conjunto de elementos que compõem, que nos reportam, que estão dentro de legislação, o Estado tem que se envolver de forma direta, no sentido de criar estruturas, e o cidadão pode cobrar. Tem que saber onde cobrar e como cobrar, né? Pode falar, um pouquinho. Quando você falou sobre a experiência sua no Espírito Santo, com os tupiniquins, o doutorado que você fez, eu queria saber um pouco se você aprofundou na questão do impacto que uma multinacional como a Aracruz Celulose influencia na questão de saúde ao redor daquela região, nos transtornos a qual a pessoa pode ter. Um exemplo, a gente sabe que a Aracruz Celulose em 100 hectares gera só 3 empregos. O índice de desemprego é muito grande naquela região. A gente teve uma experiência no norte do Rio de Janeiro, quando a Aracruz Celulose, no ano de 2000 para cima, quis expandir e oferecendo a pequenos, médios e grandes produtores o plantio da monocultura do eucalipto ali no Deserto Verde. Nós conseguimos uma mobilização muito grande, porque assim, já vimos sofrendo com a monocultura da cana, um projeto falido, onde as pessoas trabalham 6 meses desempregadas. Nós íamos sofrer com mais uma monocultura, a qual gera 3 empregos em 100 hectares. Nós conseguimos na época uma lei municipal que impedia a expansão dessa empresa em plantio, claro, com muitos laudos técnicos, mostrando aquilo que o senhor falou, que o eucalipto suga água durante 10 anos, só depois de 10 anos passa a repor nutrientes à terra, e mais que isso, o corte é por 3 anos, começa a cortar, então nunca vai repor nutriente à terra. Então é um debate assim
que influencia bastante na questão da saúde também, onde as pessoas ficam desempregadas, entram em depressão, não conseguem sustentar a sua família. E assim, eu queria saber um pouco se... Eu até trouxe um pouco ali, né? Na verdade, ele é um modelo muito cruel, porque é isso que você falou, ele não gera emprego como a agricultura familiar, né? Ele, muito pelo contrário, ele sufoca. Ele não te dá opção, e é isso que a gente vivenciou no Espírito Santo. Ele, além de não te dar opção, ele te cria a condição de aderir a um modelo extremamente precário de geração de renda, né, para o pequeno agricultor. Então, o que mais chamava a atenção, o que mais chamou a atenção dentro desse contexto, fora as doenças respiratórias, e a gente não tinha dados muito contundentes sobre intoxicações e tal, mas era a emergência de doenças crônicas, principalmente entre os tupiniquins, que tinham uma maior adesão a esse modelo, né? Os guaranis ainda são muito mais resistentes, né? Apesar de se sentirem sufocados e cerceados, mas a emergência de doenças crônicas, né? Especialmente diabetes e hipertensão, as doenças cardiovasculares. Né? Isso tem sido um problema nas populações que vivem em condições de confinamento e que passam a ter que viver sob esse modelo. E conflitos da mais diversas ordens possíveis, né? Assim, então é isso, eu trouxe ali um pouco. Depois, se você quiser, eu disponibilizo, a dissertação está disponível online. É bem interessante porque eu entrevistei vários índios e fiquei lá um bom tempo. Eu trabalhei com eles durante 8 anos, então... ontem mesmo uma liderança entrou em contato comigo pelo Facebook, como é que você está, não sei o que, papai. E aí, hoje eu sei que quando houve essa retomada da terra, essa nova aldeia que eles estão trabalhando com agroecologia. Eles conseguiram, eles são bons de fazer projetos, Guarani, eles são bons de fazer projeto, e esse meu amigo que é uma liderança, o Herá, está tocando um projeto muito bom de agroecologia lá, né? Então é isso. Fora, aí o que eu quero falar, a limitação da biodiversidade, né? Especialmente no que diz respeito às plantas medicinais. Pelo menos o Guarani, ele não tem aquele costume de plantar a planta medicinal, ele tem o costume de coletar, né? E ele sabe que a planta coletada ela tem muito mais valor agregado por conta das condições naturais propriamente em que ela se desenvolve, né, em rusticidade, e ele sabe disso empiricamente, ou até mesmo inconscientemente, não sei, mas ele tem isso como uma ritualização. Buscar a planta é uma ritualização, e isso vem acabando. Então, uma dependência muito grande das medicações alopáticas entre eles. Isso é uma coisa muito triste, você vê o índio projetando suas carências em um modelo que é totalmente incompatível com aquele desenvolvimento histórico daquela comunidade, né? Então, basicamente isso. Tá? Fala. Dá um microfone para Marisa. Como você falou o impacto das multinacionais na pequena produção, eu acho que isso varia de região para região. Você explicou muito bem o caso lá da Lacruz Celulose. Agora, assim, eu estava lendo, tem até um professor aqui da Unirio, lá da área de saúde, que fez uma pesquisa, e ele fez uma apresentação para a gente lá no Engenharia de Produção, e ele falou que o impacto do uso de agrotóxicos nas plantações de fungo, né, ele tem elevado a taxa de suicídio em 40 vezes. Quer dizer, em Alagoas, a taxa de suicídio passa a ser igual ao do Japão. É 40 vezes a taxa maior do que a taxa de suicídio que a gente tem no Brasil, ou naquele estado. Então, eu acho que quando a gente for fazer esse trabalho, naquela caracterização regional, a gente tem que entender, se tem uma grande empresa localizada, o que ela está fazendo ali? O que acontece dentro do assentamento? Porque aí a gente vai poder discutir diferentes situações. Tem o exemplo da Aracruz, esse exemplo é outro, e devem ter vários outros espalhados por aí, né? Então vai ser bem legal se vocês, nas entrevistas do campo, puderem perceber isso, e como é que isso impacta o assentamento. Isso aí. A fumicultura hoje é um
problema seríssimo. Eu estava lendo sobre isso ontem, né? Assim, eu falei, vou trazer mais alguns dados, mas não precisa, porque aí, né? O pessoal da área, né? A fumicultura é um problema seríssimo. Não só por conta casos de depressão e suicídio, não só por conta da absorção de agrotóxicos, mas também por conta da absorção, além dos limites de nicotina. Né? Então, por causa do manuseio e do armazém, vamos dizer assim, desde criança, muitas crianças trabalham nisso, né? E, enfim, um contato muito direto com a absorção dérmica, né? A absorção via pele, né? E aí, gente, trazer algumas questões para a gente de moradia. E algumas regiões... Professor, eu queria só compartilhar um pouquinho aqui. Por exemplo, conheço os assentamentos do Mato Grosso, alguns têm experiência, inclusive, que a monocultura lá no assentamento, ela não eu não posso falar que ela chegou a atrapalhar, e sim vem a agregar tanto produção de arroz, de soja, de milho. Então ele entrou em grandes culturas. Só que o que revolucionou o assentamento foi justamente isso. O diferencial lá foi assistência técnica. Ele se encaixou muito bem nisso aí, e hoje você vê, assentado lá, a casa dele é de primeira, tem o carro do ano, alguns deles. Então, a monocultura também, em muitos casos, ela tem trazido o progresso nos assentamentos. Então, não é só um caso de insucesso, um caso que traz problemas. Eu falo só por experiência, não sei se eu estou errado alguma coisa, me corrija. Não, com certeza, não tem... bom, aqui não tem errado nem certo. Primeiro de tudo é isso, a gente tem que conversar e a gente tem que se trocando, enfim. Mas o que acontece, é lógico que numa região onde você tem baixo nível de desenvolvimento socioeconômico e você traz uma proposta que o pequeno agricultor vê como uma proposta viável para o seu desenvolvimento, a gente tem que ver, no fim, a sustentabilidade disso a longo prazo. É somente isso, né? Assim, de que qual é o tempo que isso se sustenta, não é? Então, assim, enquanto uma forma que erradica vamos dizer assim, a monocultura, quanto uma forma que erradica a biodiversidade, que é na maior, vamos dizer assim, o maior contributo vamos dizer assim, de agregação ao solo, né, e de controle de pragas, né? Ela substitui a biodiversidade pelo uso de produtos químicos, né? Então, assim, hoje a agrofloresta, outros modelos, eu não estou aqui dizendo que tudo em si, que nós vamos transformar tudo, mas é que, assim, dentro desse modelo, que o cara começa a se desenvolver, a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não absorver isso enquanto um modelo sustentável que está sendo banido no planeta. Está sendo, nos países desenvolvidos, pelo menos, estão suprimindo essa forma de plantio que só usa uma coisa. Então a diversificação, essa coisa ontem foi falada aqui, às vezes o cara só planta uma coisa e quando aquilo não dá certo, ele está lascado, ele passa fome. É lógico que a mecanização, e aí o cara avança na mecanização, ele vai se estreitar com aquele modelo que está colocado aí. É ruim? Não, o cara conseguiu sair de um estado de inércia, né? Mas é preciso que a gente tenha um olhar para qualificar isso no quesito da sustentabilidade, até onde isso se sustenta, né? Até onde isso se mantém como algo positivo, porque a gente sabe que as regiões monocultoras, por exemplo, de soja, os agrotóxicos são pulverizados. Existem estudos muito contundentes, né, de populações que vivem próximas dessas áreas, de emergência de doenças que estão acontecendo no campo que não aconteciam há 40 anos atrás, por exemplo, como câncer, como a depressão, como suicídio, problemas eu estou falando dos mais graves. Então, a gente tem que estar atento até que ponto isso realmente Outra coisa, alta porcentagem de agrotóxicos no leite materno.
No leite, mas não, se começar a falar disso aqui, se começar a falar disso aqui, e aí as cidades inteiras, onde a gente tem vários documentários sobre isso, onde todas as famílias têm alguém com câncer. Aonde a gente pensava isso antigamente no campo, todas as famílias têm alguém com câncer. Casos de teratrogenia, crianças que nascem deformadas, assim, uma aberração muito mais do que nas nossas cidades aqui no Rio de Janeiro ou em São Paulo, aonde a gente convive com a poluição o tempo inteiro. Mas por quê? Pulverização em grandes extensões de monocultura de agrotóxico. Então a gente vai ver, eu não sei no caso, é isso que eu estou te falando, eu não conheço, eu conheço o Mato Grosso, mas há muitos anos atrás, não conheço essa condição que você está me descrevendo. Mas a gente vai ver que muitas dessas fazendas de monoculturas o cara não mora. O cara não mora. Ele tem a casinha dele na cidade. E ele lá, ele pode pulverizar à vontade. Quem mora aqui é que sofre com as consequências desse modelo. Tá? Então vamos lá. E aí partindo para lugares onde a gente tem preocupação com a questão... Quanto tempo falta? Opa, então vamos rapidinho. Partindo com a questão das moradias. A gente sabe que no caso do Mato Grosso, por exemplo, o camarada já deve ter a casinha dele na cidade, bem estruturada, legal, mas a gente vai chegar em muito lugar onde a casa não é bem estruturada. E já foi o tempo em que a gente falava que uma casa de pau a pique é uma casa ruim. Isso já se foi. Uma casa de adobe, eu não sei se todos conhecem, né? O adobe ele é característico principalmente da região centro-oeste, onde você tem duas estações muito bem caracterizadas na questão climática, né? Assim, 6 meses de seca e 6 meses de chuva para lavar a alma, né? Então o cara usa aqueles 6 meses de seca, abre onde ele vai fazer o sumidouro da casa, abre aquele buraco. Quanto mais ele aprofunda aquele buraco, mais sai um barro melhor para fazer o adobe, e ele abre aqueles terreirões do tamanho disso aqui, e o adobe é o tijolo seco no sol. Ele tem tempo para fazer aquilo, ele tem tempo. Eu morei na região de Goiás, ali perto do Parque São Jorge. Na época o Parque São Jorge era um nada, assim, a gente ia para lá para brigar com o fazendeiro por causa de queimada, e tinha que ir vários carros juntos porque todo mundo ameaçado, né? As queimadas no cerrado tomavam conta, e antes de ser enfermeiro, né? Eu já me peguei com aqueles abanadores de madrugada, cercado numa fazenda com várias pessoas apagando fogo. Então eu conheço um pouco disso. E aí eu posso dizer para vocês o seguinte: tem um ditadinho lá em Goiás que diz o seguinte: a casa de adobe, ela tem que ter uma boa galocha e um bom guarda-chuva. Por quê? Ela é de barro puro. Ela é de barro puro. Se ela pegar uma enxurrada, ela desmancha igual manteiga. Entendeu? Então ela tem que ter um bom alicerce alto do chão e uma boa cobertura, uma boa aba de cobertura, né? Para que ela seja uma casa realmente que consiga preservar as condições da sua edificação, né? E aí a gente traz um exemplinho dela, uma casa de pau a pique embolsada, né? Ela tem uma capacidade termorreguladora muito boa, assim como a adobe, todas as casas de barro, né? E isso não caracteriza uma casa ruim, mas é preciso que a gente descreva as condições em que as pessoas estão vivendo, né? E a gente tem opções para isso no nosso questionário. Pode passar, Nicolas, por favor. Aí a gente tem uma casa de pau a pique também, muito provavelmente com piso de barro, uma outra alta do chão, né? Que é muito comum no interior de Minas Gerais, Espírito Santo, né? E uma casa de adobe, olha lá, em condições de mau acabamento. Qual é a situação dessas residências que a gente tem que... Por que a gente tem a importância de a gente estar atento para descrever isso? Na verdade, a gente não precisa perguntar. Se a gente conhece, sabe, eu estou entrevistando, estou numa casa de adobe, estou vendo eu posso até perguntar, lógico, para complementar, para me certificar se eu não souber. Mas se eu estou vendo que a casa é de pau a pique, né, aquela construção, aquela edificação com madeira cruzada, enfim, eu posso marcar ali que a minha casa é de pau a pique, né, sem bolso, enfim. A gente tem alguns problemas relacionados à questão de saúde. Que é muito pouco reportado na literatura, né, a presença de animais peçonhentos. Isso é muito pouco reportado na literatura, principalmente nas casas de pau a pique que tem um acabamento precário. Porque quando eu falo de acabamento precário, eu falo de não embolso das casas.
Ou seja, o barro seca, ele puxa aquela, a gente chama um beiço, né, perto das madeiras, ele abre e ali o escorpião circula, as aranhas circulam. Geralmente são feitos de madeiras, as madeiras depois de um certo tempo, ou madeiras nobres mesmo como o ipê, ele costuma ter espaços ocos que quando não são bem preenchidos viram ninhos de escorpião, e a gente já teve epidemia de ataque de escorpião em Minas Gerais, em locais de casas de pau a pique, há uns 10 anos atrás, por exemplo, em regiões onde a maioria das casas eram de pau a pique, né? Então a gente, uma picada de escorpião num homem como a gente, de 80 quilos, 70 e poucos quilos, 80 quilos, ela não apresenta o mesmo perigo do que uma picada de escorpião numa criança ou num idoso, né? Então a gente tem que estar atento a essas situações, né? Ela já teve muito associada à questão do barbeiro, né? Enfim, a gente tem elementos aí dentro do nosso questionário para poder reportar, porque a gente, como eu disse para vocês, quando a gente encontra uma casa em situação precária, geralmente não é só a casa, né? Geralmente a condição de vida da pessoa está deficiente em vários outros aspectos, em termos de acesso a condições, né? Elementos de condições de vida, bens e serviços essenciais. Bom dia a todos e todas. Acho que o que você está trazendo, Luiz, é bem importante para a gente, mostrando que a ideia do assentamento não se restringe apenas à produção, ou seja, a gente está pensando aqui na ideia do assentamento como um espaço de desenvolvimento humano, ou seja, na verdade, quando se pensa no assentamento da reforma agrária, você pensa em áreas devastadas pela monocultura, por ser grileiros, estarem usando muito veneno, porque não tem compromisso com aquela terra. E aí, quando se entra na área para fazer uma ocupação, você encontra já uma terra destruída. Então, tem todo o movimento de fazer não só o espaço da terra se renovar como vida, mas ao mesmo tempo também daquelas pessoas que já estão massacradas em outros processos sociais, se encontrarem ali num processo de comunidade. Então, quando se pensa isso, você pensa também em habitação. Quando pensa em habitação, você vai pensar em ecotécnicas, ou seja, é aquilo que tem mais próximo da sua região que pode proporcionar uma melhor residência, né? Então, por isso que às vezes se faz assembleia para se pensar nos PDAs, a discussão de como vai ser as suas casas, pensar também nos créditos. E aí acho que a importância de entender que a gente já está chegando já, né, no último dia do seminário, e entender um pouco a proposta do projeto, que é pensar, né, nessa diversidade, que acho que também está na representação aqui dos técnicos presentes, uns com formações acadêmicas, outros não, com formações mais da área da agronomia, outros não. Mas o mais importante colocar é que os assentamentos, eles têm a sua característica principal, a diversidade na produção. A agricultura familiar não é monocultura, pelo contrário. É a capacidade de você conseguir abastecer, que a gente chama de segurança alimentar. Soberania alimentar significa que os povos mantêm uma tradição alimentar e isso interfere no conceito de soberania. Se a gente não consegue mais comer aquilo que os nossos antepassados comiam e a gente não consegue manter isso como produção, a gente fica à mercê de todo outro tipo de penetração, seja cultural, seja social. E aí eu acho que isso é importante, entender o nosso papel aqui, é pensar os assentamentos nesse espaço, como espaço da diversidade, da produção, da agricultura familiar, que ela tem essa diversidade, mas pensar também o assentamento como um espaço de desenvolvimento humano, onde você pode construir valores, novos valores, solidariedade, por exemplo. Enfim, você tem várias possibilidades que você tem que fazer no assentamento. É evidente que nós vamos encontrar isso nos assentamentos? Na maioria das vezes, não. Tem vários processos que as pessoas já passaram, mas é a possibilidade de se renovar e de voltar a fazer isso naquele espaço, é possível. E isso cabe a nós. Isso aí. Quando eu trago a coisa da edificação, estou trazendo justamente porque no futuro a gente pensar em propostas, considerando o que a gente chama de bioconstrução, né? Utilizando o que tem na região para melhorar as condições de vida das pessoas. Pode passar, Nicolas. Eu vou correr um pouquinho, né? Então a gente tem essas opções. Quantas pessoas residem na moradia? Por que isso é importante para a gente? Porque há evidências muito contundentes de que algumas doenças estão ligadas à aglomeração humana e à insalubridade, né? Então, a gente tem uma outra pergunta mais à frente, que é quantos cômodos tem na moradia, né? Então,
Ali a gente tem a descrição dos modelos de que a gente pode descrever: casa de pau a pique sem reboco, casa de pau a pique com reboco, né? Madeira. O pessoal lá do norte vai ter muito mais como descrever isso. E o outros fica sempre, para mim, fica sempre como uma opção de complementar essa informação naquilo que vocês acharem necessário, tá? Pode passar, Nicolas. O tipo de piso, né? Ainda tem gente que mora em casa de piso de barro por aí. A gente pensa que não, onde tem lixo, onde tem essas coisas, você mais ou menos estima isso. Não precisa ter a precisão exata, logicamente isso não tem como ter, eu não sei se a professora Luzia, com o sistema de mapeamento ali, né, se consegue ter essa precisão mais exata, né? Mas vocês, na hora da entrevista, podem ter mais ou menos uma estimativa disso aí, tá? O tipo de saneamento, né? Isso é para a gente preencher. Quando a gente fala de ecológico, né? Eu coloquei ecológico. Dois que eu preciso frisar. Eu já estou acabando, tá, gente? No tempo. O saneamento ecológico, a gente tem modelos que são aqueles modelos de bananeira, né? A gente tem câmara de evapotranspiração, onde a água onde o cano entra por baixo, uma câmara de cimento e tal, e vai sumindo. A gente tem um modelo de fossa e sumidouro, e a gente tem muito comum um modelo de sumidouro somente. Isso é importante a gente captar, porque quando vocês forem captar isso em regiões secas, é importante não, porque as pessoas chamam o sumidouro de fossa. Então tem que perguntar se tem fossa e sumidouro ou se só tem o sumidouro. Porque o sumidouro, por si só, ele não é suficiente se você não tiver uma quantidade de elementos depuradores, né? Isso vai depender do tipo de solo e da disponibilidade de elementos que depuram e da distância das fontes hídricas e das outras moradias também, né? Ou seja, se você tem agrovila, as pessoas morando muito perto e só usando o sumidouro, você tem aí uma situação, um agente meio complicador aí, né? Porque você não tem a separação do material sólido do líquido, né? Através do elemento filtrante, tá? Então, peço atenção para vocês, justamente para prestar atenção se tem fossa e sumidouro, que é o sistema completo, fossa séptica e sumidouro, né? Que é aquele sistema que você compra a fossa, ela deposita o sólido embaixo e a água vai passar para o sumidouro. Ou se só tem sumidouro. Pode passar. Situação da criança, menor de 5 anos, as causas de mortalidade incluem as afecções perinatais, respiratórias, diarreicas, afogamento e as doenças imunopreveníveis. O que são imunopreveníveis? As doenças que podem ser prevenidas por vacinação. Por isso que a gente tem aquela pergunta mais na frente ali. Pode passar, Nicolas. Se ela está sendo amamentada, a professora Hélida falou ontem aqui, né, pela questão da inserção do alimento, né, mas para a gente isso também na área da saúde de forma geral é muito importante por conta também da condição socioeconômica daquela família. Isso nos reporta uma condição quando a mãe não consegue amamentar porque tem que trabalhar, né, e introduz um outro alimento, aí vai na questão da professora Hélida. Então é importante a gente saber isso. Se a caderneta está atualizada ou não, né? Isso é uma coisa que vocês não têm como. Eu poderia dar aqui um exemplo da caderneta, mas vocês não têm, não é para isso que vocês estão indo lá. Mas vocês têm que perguntar, né? Se ela está sendo acompanhada, se a caderneta está atualizada ou não, e se está frequentando a escola. Pode passar, Nicolas. E aí a gente tem uma questão que está na identificação do morador. É isso que eu queria falar para vocês, assim, que essa questão estava específica para criança, mas para mim eu estou trazendo porque em cada morador você tem algumas questões para cada morador. E no final lá tem se o morador, se ele desenvolve algum trabalho que rende renda para a família, que gera renda para a família. E quando tiver uma criança, vocês têm que perguntar isso. Uma criança ou um adolescente. Por quê? Porque a gente sabe que existem duas formas de trabalho no campo, especificamente. O campo é onde concentra a maior quantidade de trabalho infantil, né? Uma das formas é aquela que o jovem começa a acompanhar o pai no seu horário fora da escola para poder aprender o ofício e ele vai ser o herdeiro daquilo ali, né? Mas ele não substitui o seu estudo, ele não substitui as outras atividades infantis próprias da sua idade. A outra é aquela em que ele
trabalha em situações de penúria, em situações totalmente adversas à necessidade que ele tem de desenvolvimento e crescimento. Né? Então a gente tem crianças trabalhando em pedreiras, a gente tem crianças trabalhando em carvoarias, né? E isso precisa ser reportado para a gente, não porque nós não temos o papel de fiscalizador, de órgão fiscalizador, nem de punitivo, de fazer policiamento, mas de poder trazer para a gente uma situação concreta que a gente possa propor mudança. Tá? Pode passar, Nicolas. Pode passar. Então, assim, tem alguns dados para a gente, né, com relação ao trabalho infantil, tá? Pode passar. E algumas doenças, porque a gente tem tá acabando já, tem mais uns 3 ou 4 slides. A gente tem a questão das doenças no país, sobre tuberculose, hanseníase, a gente ainda ocupa rankings muito desfavoráveis, rankings muito distantes daqueles de um país desenvolvido, né? E estão diretamente ligados à condição de vida das pessoas. A tuberculose está diretamente ligada à aglomeração humana, condições de insalubridade, quando você precisa ter a casa, uma casa bem ventilada, com insolação, você tem o bacilo da tuberculose sensível ao agente solar, ao vento, enfim. Pode passar. E aí vem essas perguntas aqui. Né? Depois eu vou disponibilizar esse slide para vocês, porque tem uma explicaçãozinha de cada uma daquelas categorias gerais, como doenças circulatórias, doenças vasculares, né? Então tem uma explicaçãozinha ali de algumas que podem ser reportadas, mas isso aqui eu queria parar aqui rapidinho, antes da gente fechar, porque na hora de perguntar de doença a gente fala assim, olha, agora nós vamos falar da questão de saúde, eu vou fazer algumas perguntas aqui, e você não precisa ler todas essas questões aqui. A gente faz, inclusive, perguntas ali de doença sexualmente transmissível, você não precisa ler. Algumas situações podem ser, você vai perguntar se você tem algum problema de saúde. Se a pessoa disser não, nem isso, nem aquilo outro, você, mais ou menos, pela característica da região, principalmente. Em regiões de malária, geralmente as pessoas não, e se eu estiver errado você me fala, as pessoas não consideram a malária como doença. Já teve 4 ou 5 malárias, e dificilmente vão dizer que é como gripe aqui pra gente. É como gripe. Né? Então é bom reportar, porque a malária pode trazer consequências crônicas para o fígado, né? e pâncreas e outros órgãos. Doença de Chagas é a mesma coisa. A pessoa, enfim, pode ter um desdobramento aí de cardiomegalia, enfim. Então é importante a gente ter atenção nisso. Quem vai trabalhar perto de área de garimpo, perguntar se tiver homem de doença sexualmente transmissível, que é uma coisa muito comum, né, nessas regiões, tá? E a gente, eu vou disponibilizar o outro slide, não vou falar porque o meu tempo já esgotou faz tempo, vou disponibilizar isso para vocês, e ali tem alguns exemplinhos para depois vocês darem uma olhada. Pode passar. Tipo de tratamento, uma coisa não inviabiliza a outra, né? Benzedeira, raizeira, pode botar lá. Não quer dizer, você pode marcar mais de uma opção ali, né? Isso aqui que é importante para mim, para todos nós, o mais importante, que é uma política governamental, a expansão do saúde da família. O que é o saúde da família? Eu já expliquei para vocês. É o posto de saúde que vai na casa. Então, se ele fala, eu vou no postinho, você tem um posto de saúde que é atenção especializada e que o cara tem que se deslocar para ir até ele. Né? E nessas regiões onde você tem deslocamento hídrico e tal, muitas vezes isso limita, né, o acesso. Então, você tem o saúde da família. O saúde da família é aquele que tem que estar mais próximo. Então, recebe visita de agente comunitário de saúde, na dúvida, recebe visita de agente comunitário de saúde aqui na sua casa, receba a saúde da família. Tá bom? Isso é importante pra gente. Pode passar. E aí, finalizando, esses dados vão ser, de alguma forma, tabulados, né? A gente vai fazer o cruzamento dessas variáveis e propor eixos de pesquisa que possam subsidiar novos projetos nos assentamentos. Né? E aqui é uma proposição, são ideias minhas, logicamente isso não está fechado, quem puder contribuir, né? Desenvolvimento econômico e qualidade de vida nos assentamentos, condições socioambientais de saúde, acessibilidade e qualidade de vida de grupos vulneráveis,
e políticas públicas de qualidade de vida nos assentamentos. Essas são as proposições iniciais, embrionárias ainda, né? E eu agradeço a todos, desejo a todos bom trabalho, estou disponível para tirar dúvida, peço desculpa a todos por ter passado, me alonguei um pouco mais, mas, enfim, espero que tenham feito um bom proveito, tá?